hein? Jornal Espanhol crava que Ronaldo Fenômeno quer ser presidente da CBF a partir de 2026 e que, além disso, ele quer contratar o Guardiola para ser o técnico da seleção brasileira. Bom, a gente sabe que o Ronaldo Fenômeno é um cara que gosta do poder, é um cara vaidoso, é um cara que tem uma grande ligação aí com o futebol brasileiro. Claro, no último campeonato mundial, título mundial do Brasil, ele foi o cara e, acima de tudo, ele é amigo do Vampeta. Sendo amigo do Vampeta, meu amigo, é um cara que tem moral no futebol brasileiro e mundial. E o Ronaldo Fenômeno, quem diria, velho Vamp? Eu não sei se você já sabia disso, se em algum momento ele já tinha comentado com você, mas o jornal Sport da Espanha crava que Ronaldo Fenômeno quer ser o presidente da CBF. É óbvio que ele já joga aí com uma baita carta na manga, dizendo que ele quer o Guardiola como técnico da seleção brasileira. Qual brasileiro que não quer o Guardiola na seleção? Não tem nenhum. Qualquer pessoa que entenda o mínimo de futebol quer que o Guardiola seja ou o técnico do seu time do coração, que eu acho que o brasileiro liga muito mais para o time do coração do que para a seleção brasileira, mas isso nunca vai acontecer, porque o nível salarial dele, se for para treinar clube, ele vai sempre ficar nos grandes clubes europeus. Mas seleção brasileira, o Guardiola já deixou claro que tem uma relação, que se inspirou, parte do seu trabalho é inspirado na seleção de 80, Zico, Júnior, Falcão, Sócrates, aquela geração da seleção brasileira que o Guardiola viu jogar. E aí agora surge essa informação confirmada pelo jornal Lance, tá? Dando crédito aqui também para o Diário Lance, trabalhei lá no começo da minha carreira. Muito grato ao Diário Lance, que confirmou essa negociação, né? Não, né? Esse desejo do Ronaldo Fenômeno de se tornar presidente da CBF em 2026, deixando claro que o Edinaldo, o atual presidente, quer a reeleição. Vamos falar também de seleção brasileira, hein, gente? Seleção brasileira, mais uma partida aí sem vencer um adversário fraco, um adversário que nunca fez frente com a seleção brasileira. Ah, mas perdeu pênalti. Ah, mas perdeu gol. Azar. Não dá para ficar no 1-1, na minha opinião, com a Venezuela. Sei que tem gente tentando defender, tentando achar um elogio. Ah, melhorou o futebol. Porra, melhorar o futebol contra a Venezuela, aí é brincadeira. Se com a Venezuela não ganha, não convence, imagina contra os grandes do futebol mundial. Uma boa noite, Mauro Betting, boa noite, Fábio Piperno, Flávio Prado e meu amigo Marcos André. Meu amigo Marcos André, seu grande amigo Ronaldo Fenômeno, sai essa notícia com relação a ele. Você jogou com ele na Holanda, você jogou com ele na seleção brasileira, você tomou o vinho que o Papa deu pro Ronaldo, lá o vinho sagrado. Você foi para uma resenha na casa do Ronaldo e tomou o vinho sem saber que era o vinho do Papa. Agora, velho Vamp, você imaginava isso? Falando a verdade, você desconfiava que o Ronaldo Fenômeno um dia fosse querer presidir a CBF? E outra, seria bom para a CBF, na sua opinião? Lembrando que essa entidade é uma vergonha quase desde sempre, né? Ela era uma vergonha com o Ricardo Teixeira, vergonha com o Marco Polo Del Nero, vergonha com o Marim, vergonha com o Caboclo, vergonha com o Edinaldo. Tudo na CBF é horroroso, desde sempre. Seria uma boa um nome como Ronaldo na CBF? E outra, Vamp, você desconfiava disso diante de toda a relação pessoal que você já teve com o Ronaldo? Boa noite, Chico, Flávio, Piperno, boa noite a todos, né? Sonhar, todo mundo pode sonhar, né? O negócio é você convencer lá os caciques, né? Presidente de federações, são tudo ali, segundo a gente sabe aí que cada um tem seu salário aí mensal pela CBF, convencer os clubes, que você levantar a mão para ser candidato, você precisa ter os votos, né, Piperno? Dos clubes e das federações, né?
E, além do mais, às vezes não precisa nem tantos clubes, né? Se depender só dos clubes, não consegue eleger, porque os votos das federações têm peso 3, de clube de Série A 2 e da Série B 1. Quer dizer, se reunir aí 40 clubes, né, para apoiar o Ronaldo, ele não tiver apoio de federação, e tem que ter um mínimo, se não me engano, né, Flávio, de apoio de federação. 3 federações e 8 clubes para lançar a candidatura. Para lançar a candidatura, né? Já ouvi falar que o Andrés também tinha esse interesse, todo mundo ali, né? Nunca conversei com ele sobre isso, não. Estava vindo agora para aqui para o estúdio da PAN, estava até conversando com o Edmilson e com o Rivaldo. Agora os caras também não tocou nesse assunto. Então deve ser uma novidade, assim, publicamente, né? Não sei internamente se ele conversa essas coisas em off com alguém, né? O Edinaldo está aí, o atual presidente, eu acho que está comandando a CBF numa liminar, né? E eu nem sei se foi... Aquela liminar foi julgada pelo Supremo, não, né? Não, estava começando a ser julgado, acho que alguém pediu vista, né? Então, quer dizer, também é meio complicado. Precisa disso aí. O Flávio falou, ó, 3 federações e 8 clubes. Levantar a mão, todo mundo, várias pessoas querem, né? Mas o problema é você conseguir desatar esse laço que tem anos e anos com as federações de vários estados e os votos, né? Voto 3 e ter 3 federações. Não sei, Vítico. Mas você acharia bom, Vamp, para o futebol brasileiro, que sempre foram esses caciques que ninguém sabe de onde surge? Tudo começou com o João Avelange, né? Aí o João Avelange arruma o Ricardo Teixeira. Aí o Ricardo Teixeira traz o Marco Polo. Aí o Marco Polo tem o Marim. Aí o Marim tem o Caboclo. É tudo, como eu diria, farinha do mesmo saco, né? É tudo farinha do mesmo saco. Seria bom um nome novo e com o peso do Ronaldo? Gente, chega da CBF ser presidida só por um grupo que a gente sabe quem comanda. É sempre assim. Entra o Marco Polo, a gente sabe que quem manda é o Ricardo. Entra o Marim, sabe que quem manda é o Marco Polo. Entra fulano, só agora, né? Agora o Edinaldo é fora da panela, se eu não me engano. Que tentam também tirar ele a todo custo. Agora, seria bom, Vamp, uma nova vertente para a CBF, um ex-ídolo, um cara que tem peso mundial, ou não? Ou você não acha que o Ronaldo poderia mudar muita coisa? Não, seria bom, né? Um ex-atleta aí que é envolvido, é presidente do Valladolid, estava aqui com a SAF do Cruzeiro, não está mais, né? Já pensei até no Zico, eu lá atrás, eu pensei até no Galinho, mas assim, a gente sabe como é aqui, né, Chico? Primeiro você vai ter que convencer o filho do Sarney, que é um dos vice-presidentes, você tem o Feijó em Alagoas, tem os caciques aí no Nordeste, e ninguém vai querer largar o osso assim, não. Eu acho muito difícil o Ronaldo ganhar no voto e pelos clubes a presidência da CBF. Eu acho muito difícil. Dizer que é ruim... Dizer que é ruim eu não sei, mas para ser presidente da CBF, meu irmão, tem que estar na panela e bem há muito tempo, né? É muito difícil. Tem isso, né? Porque o Vamp diz que vai ser muito difícil. Eu quero até perguntar pro Flávio, porque o Flávio acompanhou isso a carreira dele inteira, né? O Flávio até já fez chacota com o negócio de candidatura para, se eu não me engano, para a Federação de São Paulo, né? Andou com charrete, carroça, sei lá o que ele fez. Ele vai falar pra gente aí para fazer uma candidatura para a presidência da Federação Paulista de Futebol. Flávio, CBF sempre foi sinônimo de vergonha, né? Como o Sheik, Emerson Sheik disse naquela entrevista. CBF, você é uma vergonha, uma vergonha. Já teve gente que chamou a CBF de lixo também em entrevista. E eu acho que grande parte do povo brasileiro pensa dessa forma. Tem vergonha da CBF, tem vergonha da entidade que toca o futebol brasileiro. Eu sou eu acho a CBF algo patético. Agora, o Ronaldo a gente sabe que virou um empresário, um cara que ganha muito dinheiro ainda no futebol. Claro que o Ronaldo também não está querendo se candidatar porque ele ama o futebol brasileiro, porque ele quer muito ajudar o futebol brasileiro a crescer. Ronaldo gosta de negócio, Ronaldo gosta de poder, mas mesmo sabendo de tudo isso, eu acho que poderia ser uma boa opção, mas concordo com o Vamp. É um sistema podre.
como na grande parte de entidades, de política, é podre. Aqueles mesmos dirigentes de sempre têm as federações nas mãos, tem federação devendo favor e precisa aí de 3 federações e 8 clubes. Primeiro, sabendo tudo que você sabe, Flávio, desses bastidores, eu gostaria que você explicasse. Você acha que é possível o Ronaldo ser candidato? Porque ele precisaria da aprovação de 3 federações e 8 clubes para ser candidato. E outra, teria como romper esse sistema que é tão podre há tanto tempo, com federações e até com clubes, sempre colocando as mesmas pessoas no poder? E para fechar, você acharia bom para o futebol brasileiro essa notícia que foi dada pelo Jornal Espanhol? Pilhado, boa noite a você, boa noite aos amigos. Eu não sei se o fato do Ronaldo ter sido dono de uma SAF, ele é considerado como presidente, mas nos estatutos você precisa ter algum cargo como presidente, alguma coisa assim, para que você possa se candidatar. Não é uma coisa avulsa. Aliás, eu tenho orgulho de, ao lado do Silvio Luiz, ter feito essa modificação. Obrigado às federações a fazer essa modificação, porque até então qualquer um podia entrar e ser candidato. Então, já que era livre, a gente entrou. A partir dali, eles fizeram amarras. Tem que ser presidente de clube, tem que ser ligado a alguma coisa. Não sei se a condição de SAF, que é uma coisa nova, se ela daria ao Ronaldo essa possibilidade. Mas não é uma coisa avulsa. Eu não poderia me candidatar novamente. E se o Ronaldo não for considerado ele é dono do negócio e não presidente do clube, CEO do clube, não sei se ele era o CEO também, mas se não, eu não sei se ele teria, já dentro disso, condição estrutural para propor a candidatura. Aí ele teria que passar por 3 clubes, não, por 3 federações e por 8 clubes. E aí a coisa enrola porque o que acontece? Por que nós temos esses infelizes campeonatos regionais que destroem o calendário brasileiro? Porque ali se compra votos. Há uma taxa, uma cota que a CBF paga para as federações em nome de uma teórica criação de difusão do esporte, do futebol e tal, expansão. Um tempo atrás era de 50 por mês. Isso. Então eles dão uma grana de expansão do futebol, que ninguém cobra, qual a expansão que eles fazem. Aí eles têm que fazer um campeonatinho e eles fazem campeonatinho mesmo, né? E aí acabou. Aí o Campeonato Paulista, que é tão badalado, ele dá um Thales Magno de prêmio para o primeiro colocado. 40 milhões de reais. Esse é o grande campeonato. E a maioria não tem nem cota. O Campeonato Carioca, que é o segundo mais importante, não tem nem cota. Não tinha cota até pouco tempo para campeão. Imagina os campeonatos menores. Mas você compra o voto. Porque se as federações todas votarem na mesma pessoa, mesmo que os clubes votem numa outra pessoa, você já não consegue ganhar. Já é uma coisa que os clubes aceitaram, que eles estão amarrados. Então é um grande negócio, é um grande sistema. Você teria o Edinaldo, por exemplo, por que ele entrou? Por que ele era credenciado? Porque ele foi por muitos anos presidente da Federação Baiana. Então ele tinha um credenciamento. Marco Polo, a mesma coisa. Marinha, a mesma coisa. O Ricardo Teixeira entrou meio por baixo do pano ali. Fizeram algum esquema lá, mas eu não sei na época como é que era. Mas ele apareceu do nada. Ele era um cara que nunca, até hoje, ele chegou a ver o Pelé jogar em Três Corações, pô. Ele deu essa declaração. O Pelé saiu de Três Corações com 2 meses de idade. Mas ele viu o Pelé jogar bola lá. Então, para ver como o cara conhecia de futebol. Ou seja, é muito difícil que alguém de fora entre nisso. Muito difícil, quase impossível. O Ronaldo seria mesmo sendo Ronaldo, Flávio? Então, essas normas, eu acho... Na verdade, os caras não querem saber se é o Ronaldo ou se eles querem saber quanto é que eu levo nisso. Né? O que eu faço? O Ronaldo teria que jogar o jogo. Se ele quiser, digamos que ele possa se credenciar pelo Cruzeiro. Ele vai ter que jogar o jogo. Ah, que legal, Ronaldo, bacana, vou receber. Ô, Ronaldo, vem aqui na Federação X e tal. Vai ser recebido com honrarias, vamos fazer um almoço espetacular para ele. Mas eles não vão abrir mão do esquema que eles têm para dar lugar para o Ronaldo. Eu acho muito difícil. Agora, a última pergunta. Seria bom? Seria maravilhoso. Porque é um nome do futebol, um cara identificado, todo mundo sabe quem é. Tem vários ex-jogadores que são presidentes de federações. O Shevchenko, por exemplo, que é presidente da federação. Schuker, o Platini chegou a ser. Então, quer dizer, é muito legal. Aliás, deveria ser assim, né? O cara do futebol, cuidar do futebol. Porque não necessariamente o cara que jogou ele é um bom administrador. Não. Ele não, mas existem bons administradores no futebol. O Ronaldo, então, a gente sabe, é um bom administrador. Ele ajudou bastante o Cruzeiro e vendeu com lucro. Então não dá para dizer que ele não seja um bom administrador.
mas acho que o esquema é muito fechado para esse tipo de situação. Eu adoraria limpar lá, né? Agora, Pilardo, faltou uma pergunta. Você acha que nem no período do Marco Paulo Del Nero não tinha nada interessante lá? Grande pergunta. Como você é patético. Grande pergunta. Como você é ridículo. Tá rindo do quê, Vampeta? Tá rindo do quê? E aí vem o animal do piperno e começa. Grande pergunta. Ninguém te perguntou nada. Você tá dando pra falar sem ser perguntado. Agressão gratuita. É de graça. Que filho ingrato, hein, com a Plipim e com a CBF. Que filhinho ingrato, né? Tá cuspindo no pé, meu. Literalmente. Ô, Flávio, ó, você pode acreditar. Tem vários sentimentos ruins, né? Assim, por exemplo, traição, discórdia, fofoca. Agora, ingratidão é terrível, é verdade. É uma coisa. Você tem razão, Flávio. É triste. É triste. Vamos ter grande fala. Agora, deixa eu chamar, né, o animal do piperno, porque aí você pode falar sendo perguntado, porque eu não te perguntei nada, você falou pro Flávio, grande pergunta, eu não te perguntei absolutamente nada. Comentário paralelo aqui. Agora, vamos lá, piperno, a gente tá falando de uma entidade que há anos é sinônimo de vergonha, e nada muda, porque exatamente pelo que o Flávio falou. Porque é um sistema imundo. E nesse sistema imundo, que é a CBF, estão inclusos os clubes. Então o torcedor, ele tem uma entidade horrorosa graças aos clubes para os quais torcem. Essa é a verdade. Por quê? Porque os clubes compactuam com isso, as federações compactuam com isso, e tudo indica, pelo que o Flávio diz, gente, há quanto tempo o Flávio vive aí nas coberturas de futebol? São muitos anos. São quantos anos, Flávio? Como é que é? Desculpe. Há quanto tempo você trabalha com cobertura de futebol? 50 anos, pô. Aí, o Flávio trabalha há 50 anos. O Flávio sabe bem o que ele está dizendo. Ele diz, eu duvido que alguém de fora consiga entrar. Então, essa é a minha pergunta. Qual o otimismo que tem o torcedor? Porque um dia isso precisa mudar. Ou então, vai ser sempre a porcaria que sempre foi, né? Com esse sistema, cada um é um sucessor do outro, é um sistema vicioso, né? Tem muita safadeza, e aí a gente pode falar, porque teve presidente banido do futebol, teve presidente preso, teve presidente proibido de sair do país, e nada muda na CBF. Ou seja, piperno, não é só problema também dos dirigentes, é dos clubes e das federações que não têm vergonha na cara. Será que eles teriam vergonha na cara para proporcionar ao Ronaldo a chance de se candidatar? Nem um pouco, respondendo objetivamente a tua pergunta. O único ser honesto que presidiu a CBF foi exatamente o primeiro, o doutor Julito Coutinho, né? Depois dele, aí começou a esculhambação, né? A dupla lá, Marim, Napi, Otávio Pinto Guimarães, né, no começo. Aí depois... O Otávio Pinto Guimarães e o Nabi, eles ganharam a eleição comprando um voto, descaradamente, todo mundo sabia, comprado de um presidente do Acre. Que mudou, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta também para você e para o Flávio. João Avelange, ele não foi da CBF, mas também não tem participação nisso? Ele foi presidente durante muitos anos da CBD, que precedeu a CBF, mas ele ainda era o dono da engrenagem, tanto que ele pôs lá depois o genro, mais tarde ex-genro dele, Ricardo Teixeira. Então veja, tirando o doutor Julito Coutinho no começo, quase todos os outros que vieram, nós estamos falando já de quase 40 anos depois que ele saiu, quase todos foram parar nas páginas policiais. Então, se vier o Ronaldo, o Zidane, se por acaso ressuscitar o Pelé, o Zizinho, seja lá quem for, não vai mudar a estrutura disso aí. O que pode acontecer é ter algum ganho de mentalidade, né? Alguma prática administrativa melhor, e o Ronaldo, para mim, acrescentaria algo que nenhum aqui no Brasil foi capaz de fazer até hoje. O Ronaldo seria indiscutivelmente a figura com maior trânsito internacional. Então, uma coisa é o Edinaldo pegar um avião e tentar convencer o Ancelotti.
A outra coisa é o Ronaldo ter uma conversa com ele. Liga vai por telefone. Exatamente. Ô, mestre, e aí e tal, né? É muito diferente. Então, eu acho que esse já seria um ganho. Como é que o Ronaldo poderia ser candidato? E, eventualmente, como é que o Ronaldo poderia governar? Fazendo todos os acordos possíveis com o centrão da bola. Fazendo acordo com o presidente de federação, com pessoas ligadas aí ao ecossistema futebol, para nomear nessas 5, 6 vice-presidências, tem um monte de vice lá, né? Então o Ronaldo teria que falar com os caras certos para nomear, também para as diretorias certas, não cortar em hipótese alguma a tal da mesada aí que o Flávio citou. É evidente que tem, tem, não vamos dizer a pessoa física, mas digamos a federação estadual, que principalmente as pequenininhas acabam vivendo disso. Então, o Ronaldo dirigente não conseguiria mexer nisso. Agora, o Ronaldo dirigente certamente conseguiria tratar melhor as seleções, porque ele, né, por ser uma figura do tamanho que teria trânsito e dimensão para isso. E eu acho que o Ronaldo dirigente também atrairia mais patrocinadores. Ele tem até uma agência, ele é sócio de uma agência com um grande publicitário aqui de São Paulo, o Musa. E eu acho que o Ronaldo poderia facilitar essas negociações com as ligas que estão aí surgindo. Porque também, como é um homem de negócio, ele sabe que ou todo mundo lucra ou o negócio quebra. Ô, Pilhado, tem uma coisa muito curiosa. Haveria uma opção de você mudar isso via Congresso Nacional. A CBF, ela é uma empresa que presta serviço ao futebol. Isso poderia ser, sei lá, transformado em algo público, né? Já que ela envolve bandeira do Brasil, hino do Brasil, etc. Só que o Avelange era tão esperto, Ricardo Teixeira, que eles começaram a bancar campanhas de deputados. Muita grana para o cara se eleger, o que é legítimo. Só que o cara fica devedor. Hoje existe uma bancada da bola lá no Congresso Nacional impressionante. Nada ataca a CBF, nada chega lá. Porque eles também têm as suas, pendências. Como você tem, todo mundo tem algum grupo, né, que atende algum núcleo, que é o núcleo que ele abastece. Isso é normal, não tem nada de desonesto nisso. Mas existe uma bancada da bola muito forte. Quando teve a CPI da Nike, eu fui convidado para ser uma das testemunhas. E eu fui. E eu vi lá como é que era. Pô, eu tive que engrossar com os caras lá, viu? Porque os caras queriam tentar me desestabilizar, ver se... Imagina, né? Mas foi um bate-boca e tal, forte, porque os caras eles estavam lá para desestabilizar as testemunhas. Só que era difícil, né? Era eu, Juca Kfouri, Trajano e Tostão. Como é que vai desestabilizar esses caras? Não dá. Mas os caras tentam, porque eles estão lá para fazer o esquema, eles estão pró-CBF. E era aquele esquema todo da Nike, aquelas coisas todas que a gente ficou sabendo. E aí eles tentavam. Então você vê que existe um grupo muito forte lá que não permitiria uma alteração no sentido de a CBF não vai mandar mais, nós vamos ter um núcleo, um ministério, seja lá o que for do futebol. Né? Esse grupo da bancada da bola, que é muito grande, não permitiria que isso acontecesse. Tem uma... É uma situação que, como diz o Flávio, é muito difícil entrar. Agora, o Ronaldo tem os contatos políticos dele. O Ronaldo tem a influência dele. E é um jornal espanhol dizendo que o Ronaldo quer ser presidente da CBF e ainda mais com um trunfo como esse, né, gente? Quer ter o Guardiola como treinador. Eu acho que essa é a única salvação do futebol brasileiro. Pelo que a gente vê da seleção nos últimos anos, dá até pena, gente. Dá até pena do que a gente viu. Teve o 7-1, teve eliminação para a Bélgica, teve eliminação para a Croácia. O Brasil virou um time médio. Virou uma seleção média do futebol mundial. Nem dá para se colocar o Brasil, pelos resultados recentes, entre os gigantes do futebol mundial em resultados. É claro que ainda é o maior, é o único penta, é o pentacampeão. Agora, em história, se for pegar o retrospecto recente, é um baita trunfo do Ronaldo, né, Vamp? Porque eu acho que não só qualquer seleção, mas qualquer time do mundo. O Guardiola, eu acho que ele é o único treinador do mundo que ele pode falar assim, pessoal, eu quero escolher o clube onde eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar nesse.
Eu acho que ele é o único, porque todos querem. Até mesmo no Real Madrid, multicampeão. Vocês não acham que se chega o Guardiola e fala, eu quero trabalhar no Real Madrid? Eu acho que o Real Madrid ia se livrar do Ancelotti rápido e ia falar, opa, vem Guardiola, vem pra cá, porque qualquer um quer. Agora, minha pergunta é, vocês acham que o Guardiola aceitaria um convite do Ronaldo para treinar a seleção brasileira, vendo esse retrospecto recente da seleção? E é claro que eu acho que ele não assiste aos jogos da seleção, mas vendo, inclusive, os jogos da seleção brasileira, imagina ele falar, caramba, que jogo horroroso. Ou não. Ou vocês acham que ele se garante ao ponto de falar, vou assumir essa seleção e ela vai jogar muito? O Ronaldo, a gente sabe que é uma pessoa pública, um rosto conhecido no mundo todo, ele é presidente do Valladolid. Né? Assim, o Valladolid tinha um super time, porque o Ronaldo estava lá por trás. Né? Eu acho bem complicado mesmo, que a gente sabe aí, durante anos e anos, como funciona a CBF, os caciques, as 27 federações que exercem a 3, dá 81 votos. Se você pegar os clubes, são 40 mais 20 dá 60, né? 60 votos é isso, né, Pedro? Isso aí. 60 contra 81. 81 é a diferença, Flávio. Então não é só o Ronaldo e dizer, o Ronaldo presidente da CBF, o Guardiola vai topar, ou os patrocínios da camisa, patrocínios vão ser maiores. Não é bem assim, é um nome pesado, um nome forte mundialmente, mas há uma estrutura toda por trás montada para que os caras botem o que eles querem, né? Na parada. O Guardiola, apelhado nos livros, eu li muita coisa do Guardiola. Em todos os livros ele é unânime em dizer o seguinte: ele fala sempre que o final de carreira dele será numa seleção, que ele tem curiosidade de disputar uma Copa do Mundo, só que ele fala em seleção intermediária, ele nunca falou em potência, embora chegasse a citar como terceira opção a Argentina, mas assim, tudo, né, muito... Mas ele também já passou do prazo de parar, pelo que ele falava nos livros. Ele dirigiria 3 times importantes em 3 ligas diferentes, depois pegaria uma seleção. Ele citava, não sei por que cargas d'água, a Suécia e o México. E em terceiro nível, a Argentina, que aí já seria coisa grande. Seria coisa grandiosa. Talvez pelo Messi, por alguma razão, sei lá. Então, eu acho que ele vai disputar uma Copa do Mundo. Ele vai pegar uma seleção. De repente, pode ser a seleção brasileira. Ele gosta de jogadores brasileiros, né? Sempre tem um jogador ou outro do Brasil. Você vê que ele adora o Savinho. Ele ligou pessoalmente para o Gabriel Jesus para jogar lá e tal. Acho que para o Guardiola seria... Não sei se para ele seria um bom negócio. Porque vai chegar aqui, né? Vai ficar toda essa conversa afiada, perde 2, 3 jogos, vão dizer que ele não é tudo isso. Aquela coisa que a gente já sabe. Não sei se ele se submeteria a isso. Mas ele tem como projeto de vida dirigir seleção numa Copa do Mundo. E pelo que eu estou vendo, se o City não reagir, ele vai sentir que chegou a hora de parar, né? E aí ele, de repente, pode até ser técnico na Copa do Mundo de alguma seleção. De repente, até a seleção brasileira. Agora, Flávio, pelo menos então tem um ponto positivo, né, Piperno? Já que ele falou que ele quer comandar uma seleção intermediária, o Brasil hoje é uma seleção intermediária. Não entra, para ele não. Isso é outra coisa, outro nível. Ótimo. Ou vai dizer que hoje o Brasil está muito acima da Suécia. O Brasil está muito acima do México. O da Argentina ele está muito abaixo. Né? A Argentina foi campeã mundial. O Brasil foi eliminado pela Croácia. Pela envelhecida Croácia. Pelo menos isso, Piperno, já que ele quer uma seleção intermediária, pega o Brasil, que não está jogando nada. Uma seleção, dependendo do arranjo aí que o técnico faz, do encaixe do time, ele conserta, ele constrói uma seleção em 3 meses. Às vezes demora 3 anos, mas ele pode... O Zagallo fez em 50 e poucos dias, o Zagallo, seleção de 70. O Zagallo olha... Do último jogo do Saldanha em Bangu até o dia do Tri, foram 99 dias. Mais o que treinou e tal. O técnico do Marrocos agora pegou a seleção em cima da hora. O Rinos Michels. Rinos Michels estreia como técnico da Holanda em março. Monta a laranja mecânica que virou, enfim, uma seleção super... Da União Soviética, em 86. Enfim, Lobanovski. Isso aí, então, isso pode acontecer. Ainda mais com um cara como o Guardiola. Pode também dar tudo errado, a gente não sabe. De qualquer forma, essa conversa surgiu pela primeira vez
Lá em 2013, quando ele tirou aquele ano sabático, já tinha assinado com o Bayern de Munique e tal, né? E surgiu naquele momento a história de que um dia o sonho dele seria dirigir a seleção brasileira. Coisa que nunca foi confirmada, mas também não foi desmentida por ele. Teve uma conversa outro dia, quando ele perdeu de 4-1 do Sporting. Sim. Eu não sei quem perguntou, se perguntou, mas ele dizia num determinado momento: eu não posso mais dirigir a seleção brasileira. Tomei de 4, eu perdi de 4, não posso dirigir a seleção brasileira. Ele fala isso, até sorrindo e tal. Mas eu não sei se alguém perguntou, se ele tocou nesse tema. Não, acho que ele puxou sozinho, Flávio. Foi, não é? Foi. Mas por quê? Quer dizer, aí você já começa a sentir um cheirinho de, né? De repente. O Brasil é sempre a referência, né? Ele foi jogador do Pepe. Foi. Então, não, o pai dele adorava a seleção de 82, ele fala sempre isso. Então, ou seja, eu acho que não seria algo impossível tê-lo aqui um dia. E veja, para um cara como ele, que pensa coisas diferentes, para ele seria muito convencional sair do City, sei lá, vou pegar o PSG que paga um caminhão de dinheiro. Mas não sei se mudaria muito aí até para o ego dele, para questão de desafio. Agora, pegar uma seleção, ainda mais aqui na América do Sul, Argentina ou Brasil... Pô, eu acho que seria assim, para a carreira dele, para o tamanho dele no mundo aí da história do futebol, seria algo espetacular. Eu acho que... disputar uma Copa do Mundo com uma seleção desse porte, né? Porque a história da seleção brasileira ninguém apaga. Claro. Óbvio, né? Então seria uma coisa para a gente considerar. O Guardiola ele tem muito medo de ficar obsoleto. Primeiro capítulo do primeiro livro dele, ele fala que ele conversou com um enxadrista, acho que foi o Boris Spassky, que ele adora xadrez, e aí ele conversou, fã do cara e tal, e aí ele perguntou num determinado momento pro cara, pô, por que você perdeu, como é que você perdeu o título para aquele rapaz? Tipo assim, o Mike Tyson com esse youtuber aí que ele perdeu agora. Aí ele falou assim, eu não perdi para ele não, pô. Ele falou, claro que você perdeu. Ele falou, não, eu perdi para mim mesmo. Eu não tinha mais motivação, não tinha mais vontade, eu já não conseguia ter a mesma pegada. Então, essa coisa dele mudar, Barcelona, Bayern de Munique, vai para outra liga, E seleção é um projeto de vida para ele sempre se motivar. Aí ele chegaria numa Copa do Mundo motivado e até logo. Entregaria o cargo como campeão ou como sei lá o quê, né? E pararia a carreira dele. Essa é a ideia dele. É a ideia na teoria. Na prática, às vezes, a coisa não funciona assim. Ora, eu tô vendo aqui, né? Isso que é bom a gente ficar sempre ligado, que a gente já trouxe uma notícia que saiu hoje. E agora tem outra notícia que saiu hoje ali depois das 4 horas